Olá, meus queridos alunos, estamos aqui de novo reunidos para a segunda videoaula do curso de Metafísica 2. Lembro que na aula passada apresentei para vocês a ementa do nosso curso, portanto, o programa temático que estudaremos ao longo deste semestre. Então, se você não viu, não esquece de dar uma olhada, porque ele é muito orientativo para o modo com o qual vamos seguir daqui para frente. Ali falamos também da bibliografia necessária, do método de avaliação, o modo com o qual nós vamos trabalhar. Relembro, né, e hoje já vou utilizar bastante este manual que indiquei para você de metafísica dos autores Thomas Alvira, Thomas Melendo e Luiz Clavel. Bom, basta dizer que o autor desse manual, por exemplo, o professor Clavel, como disse para vocês, isso é meu professor, foi simplesmente o presidente da Academia Tomista do Vaticano por mais de 2 décadas. Então é um livro que vocês têm na biblioteca e eu aconselho vivamente que vocês tenham esse livro também, pessoal. É um bom investimento a fazer, é um livro que acompanhará o resto da vida e também os estudos da teologia, tá bem? Uma outra recomendação que eu gostaria de fazer para você, se possível, assista essa videoaula no computador, não no celular, porque você vai ter aí uma tela maior para você enxergar os slides. E assim você vai trabalhar também a sua memória visual, não apenas a auditiva. Então, enquanto eu vou falando e você vai revendo e conhecendo conceitos, você pode ir acompanhando também pelo slide, tendo ele na tela. E quando você for estudar depois, você vai ver que trabalhou 2 de suas memórias, a memória auditiva e também a visual, tá bem? Para começar, né, dito isto, esses conselhos básicos aí, para começar a nossa aula de hoje, eu gostaria de começar com uma oração diferente, a oração para o estudo de Santo Tomás de Aquino. É uma oração muito bonita que eu gostava muito de fazer e até hoje faço antes de estudar um tema, para que peço a graça de Deus para reter o conhecimento que faço. Uma oração muito bonita, depois posso disponibilizar para vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Criador inefável, que em meio aos tesouros da vossa sabedoria elegeste 3 hierarquias dos anjos e as dispusestes com ordem admirável acima dos céus, e que dispusestes com tanta beleza as partes do universo. Vós a quem chamamos a verdadeira fonte de luz e sabedoria e o princípio supereminente, dignai-vos derramar sobre as trevas da minha ignorância um raio da vossa clareza. Afastai para longe de mim a dupla obscuridade em que nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornais eloquente a língua das criancinhas, modelai a minha palavra. Derramai nos meus lábios a graça da vossa bênção. Dai-me a penetração na inteligência, a faculdade de lembrar-me, o método e a facilidade do estudo, a profundidade na interpretação e uma graça abundante de expressão. Fortificai o meu estudo, dirigi o seu curso, aperfeiçoai o seu fim. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que viveis e reinais nos séculos dos séculos. Amém. Bom, queria partilhar com vocês essa oração, porque gosto muito dela. Bom, vamos então ao conteúdo do nosso curso de Metafísica 2. Bom, ainda introdutoriamente, quero dizer o seguinte, que no primeiro semestre vocês estudaram muitas coisas no curso de Metafísica. E a primeira parte é bastante conceitual e para quem está começando o estudo de filosofia, por exemplo, é um pouco difícil já chegar estudando metafísica. Mas vocês que estudaram metafísica, por exemplo, no segundo ano, já estavam familiarizados com muitos conceitos, porque muitos deles, inclusive, nós trabalhamos no ano passado no curso de Teoria do Conhecimento e de Lógica. Então, no curso de Metafísica 1, vocês aprenderam, por exemplo, o que é o princípio de não contradição, o que é o princípio de identidade, a noção de ser e de nada. Vocês aprenderam também os princípios constitutivos do ente: ser, essência, substância, acidentes, matéria, forma. Tudo isso
eram conceitos fundamentais, princípio de individuação do ente. Tudo isso, conforme eu falo, vai te trazendo à memória alguns temas que são muito importantes vocês conhecerem. A notícia boa é que esta parte do curso ela é um pouco mais leve, sobretudo porque nós já estamos familiarizados neste momento com esses conceitos fundamentais. Então, nós vamos estudar basicamente aí dois temas fundamentais. O tema dos transcendentais, e nós vamos estudar aprofundadamente cada um dos 4 transcendentais, e o tema da causalidade. Mas é importante a primeira parte porque nós vamos relacionando com tudo isso e assim avançando na nossa seara metafísica, de modo a conseguir relacionar esse conteúdo com os outros âmbitos de conhecimento. Bom, seguindo aí então o índice, hoje nós vamos estudar os transcendentais, as noções transcendentais, os predicamentos e a dedução metafísica dos transcendentais, que é o coração do nosso curso. E aí vamos seguindo depois na resolução das propriedades transcendentais do entes, que espero tratar isso com vocês na aula de sexta-feira, os transcendentais como aspectos do ente e transcendentais como noções distintas de ente. E aí, a partir da semana que vem, nós vamos estudando um a um e digo para vocês que não é um conteúdo difícil, não. Estudar cada um dos 4 transcendentais. Unum, o verum, bonum e o pulcrum. Ok? Vamos seguindo. Bom, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que hoje nós vamos estudar os aspectos transcendentais do ente, não mais os princípios constitutivos do ente, ok? Isso nos faz pensar, antes de mais nada, a amplitude da metafísica, porque ela não se restringe somente ao estudo dos princípios constitutivos, dos entes enquanto entes, conforme disse anteriormente, mas também os aspectos que são derivados desta noção. Por exemplo, porque quando eu digo que isto é uma caneta, está implícito nessa frase a noção de ser. Quando digo isto é, está claro portanto, que esta caneta é alguma coisa. E nós já estudamos como ela é constituída, o que é substância, o que é acidente nela, o que faz com que ela seja, qual é a essência dessa caneta e assim por diante. Mas nós podemos também falar das propriedades que são transcendentais, ou seja, qual é a nossa noção de conhecimento dos entes, o modo com o qual a nossa inteligência conhece essas coisas. Portanto, pelo menos ficam por considerar alguns aspectos que são derivados. E esses aspectos derivados são propriamente os transcendentais. Ok? Dito isso, também quero dizer para vocês o seguinte: transcendental não é um termo unívoco contemporaneamente. Eu disse um pouquinho para vocês isso semana passada, a noção de univocidade e equivocidade. E vocês acompanharam no material anexo que eu mandei para vocês, ali a parte do segundo capítulo da minha tese de mestrado, quando eu digo para vocês que o conceito, o termo metafísica não tem um sentido unívoco em toda a história da filosofia. Uma coisa, por exemplo, como nós vimos, é falar de metafísica em Aristóteles e Santo Tomás. Outra coisa muito diferente é falar de metafísica em Descartes. Outra mais diferente ainda, falar em Kant ou os pós-kantianos. E quando nós falamos de transcendental, é necessário fazer a mesma observação. Uma coisa é falar de transcendental no sentido aristotélico tomista, que é o que nós vamos fazer nesta videoaula. Nós vamos tratar o transcendental na concepção tomista. Mas, quando nós falamos de transcendental hoje em dia, é muito importante que você tenha presente o que o autor que cita transcendental tem em mente, porque a maioria dos autores contemporâneos tratam dos transcendentais em sentido kantiano. E para Kant é uma outra coisa. Bom, eu me lembro de ter explicado muito bem isso para vocês no ano passado no curso de Teoria do Conhecimento. Em todo caso, quero recordar aqui com vocês qual é o sentido de transcendental em Kant, segundo o próprio Kant. Assim diz ele: chama o transcendental a todo conhecimento que se ocupa não tanto dos objetos como do modo de conhecê-los, enquanto este modo é possível a priori.
Bom, o sistema de tais conceitos pode ser chamado de filosofia transcendental. Então, diferentemente de Aristóteles e Santo Tomás, quando Kant fala de estrutura transcendental, ele está pensando na estrutura intelectual que pode conhecer os objetos. Isso é filosofia transcendental para Kant. Em Santo Tomás, ao contrário, os transcendentais são os aspectos do ente, do objeto, portanto, conhecido. E o que é o transcendental? Aquilo que vai além do próprio objeto. Portanto, aquelas características que nós podemos captar no nosso conhecimento, na nossa noção do ente enquanto tal, no nosso intelecto. Convém dizer, logo no início dessa aula, que é nesse sentido que nós vamos trabalhar o conceito na aula de hoje, ok? Bom, outra coisa. Todos os entes são, de um modo ou de outro, ente. Quero dizer com isso que todos os entes são, de um modo ou de outro, eles são o quê? Ente. Agora, é importante dizer por quê. Uma coisa é eu dizer para você, por exemplo, que esta caneta é um ente e este copo é um ente. Ambos são ente, mas o modo de ser da caneta é diferente do modo de ser do copo. Portanto, eles participam do ser de modo diferente. E como é a minha noção para captar as diferenças de um e outro? Nós damos um pouco isso em teoria do conhecimento. Ao estudar os transcendentais, nós vamos compreender como essa distinção de conhecimento se dá na nossa inteligência. Qual é a forma que eu capto as propriedades essenciais de tudo aquilo que eu conheço. Então nós vamos ver que existem aspectos que são essenciais a todos os entes. E esses aspectos são propriamente os transcendentais. Quando vocês estudaram a primeira parte do curso de metafísica, vocês perceberam os aspectos constitutivos, ou seja, eles nos permitiam diferenciar as coisas enquanto tais. Uma coisa é um cavalo, uma coisa é um homem. Quando digo isto é um cavalo ou isto é um homem, eu não estou confundindo uma e outra, mas automaticamente está muito claro para mim que uma coisa é o modo de ser do cavalo, outra coisa é o modo de ser do homem. E nós aprendemos, por exemplo, quais são os seus aspectos constitutivos. Qual é a essência de um homem? O que faz com que um homem seja homem? Quais são os seus acidentes? Quais são aqueles aspectos que me permitem conhecer a sua essência? E aí nós somos nos princípios mais constitutivos ainda, por exemplo, como o conceito de substância, aquilo que existe em si mesmo. Ou o conceito de acidente, aquilo que subsiste em outro. Por exemplo, a cor de um homem é uma forma acidental, diferentemente do conceito de acidental. Apenas recordando tudo isso para dizer o que para você? Que as noções são diversas. Então, aí temos o slide para você poder acompanhar. Todos os entes são, de um modo ou de outro, ente. No entanto, eles são conhecidos a partir de suas características. E os transcendentais são aquelas noções mais fundamentais do ente, porque dizem respeito a tudo aquilo que é. Bom, aqui quero ler com vocês uma citação do próprio Santo Tomás no De Veritate. Como mais conhecido o ente é, o primeiro que o entendimento concebe e no que resolve todos os seus demais conceitos. Por isso, é necessário que todos os outros conceitos de entendimento sejam tomados por adição ao ente. O que quer dizer com isso? Quando eu digo que uma coisa é isso ou esta coisa é aquilo, o conceito de ser, expresso aí na língua portuguesa no verbo, nesta frase, no tempo presente, é. Eu estou acrescentando uma noção àquilo que existe. Portanto, é necessário estender esse conceito para eu compreender propriamente o conhecimento do ente. Então, talvez agora com a explicação você entenda melhor essa citação. Como o mais conhecido o ente é, o primeiro que o entendimento concebe e no que resolve todos os seus demais conceitos. Por isso,
é necessário que todos os outros conceitos do entendimento sejam tomados por adição ao ente. Então, quando eu digo o que é, eu já tenho como noção que aquela coisa é um ente. Quando eu digo o homem é inteligente, já está pressuposto que ele é alguma coisa. Se não fosse alguma coisa, se não fosse, portanto, ente, não poderia nem sequer ser inteligente. Sem necessidade de formular explicitamente o conceito a cada vez que conhecemos. Então, quando eu digo o homem é inteligente, eu não preciso ficar acrescentando a noção de homem cada vez que eu digo que ele é ente, porque isso é implícito no nosso conhecimento. Ao mesmo tempo, nós podemos conceber com facilidade que existem vários tipos de ente. Uma coisa é o modo de ser de um homem, outro de um cavalo. Uma coisa é o modo de ser de um homem e o modo de ser de um anjo. Uma coisa é o modo de ser de um animal e de uma planta. Bom, dos princípios constitutivos do ente, vocês já estudaram também no primeiro semestre. Vocês estudaram, por exemplo, a essência e o ato de ser. O que é essência? Aquilo que faz com que uma coisa seja aquilo que ela realmente é. O ato de ser é o que faz com que o ente seja, portanto, alguma coisa. E os acidentes são os atributos deste ente. Né? Todo ser composto, ele possui acidente, à exceção de Deus, que é o ato de ser por excelência. Apenas aqui recordando coisas que você já sabe. Mas, acrescentando a noção de ser, nós precisamos perceber que essa noção de ser, por ser a mais rica de toda a filosofia, é necessário dela uma compreensão cada vez mais específica para que eu possa avançar no conteúdo do ser. E de que modo isso se dá? Quando nós falamos de metafísica e de conhecimento, vamos pensar no biólogo, por exemplo. A noção de vida é a mais fundamental para o biólogo. Então, tudo aquilo que ele estuda a partir de uma noção de vida. Para o metafísico, a noção mais fundamental é justamente a de ente, porque tudo aquilo que ele conhece é. Mas precisa ser filósofo para saber disso? Bom, para saber assim, teoricamente, como nós estamos falando, sim. Mas de certa forma, não, porque tudo que você conhece, automaticamente você já sabe que aquilo é alguma coisa. Então, por isso aí, mais uma vez, a citação do De Veritate. Nada pode ser acrescentado ente como algo estranho à sua natureza, assim como uma diferença se acrescenta ao gênero ou acidente ao sujeito, porque qualquer natureza é essencialmente ente. Nada mais ele está dizendo aqui que o seguinte, que nenhuma noção pode ser acrescentada a qualquer ente que seja estranha à sua natureza. Então, por exemplo, quando eu digo o homem voador, eu estou acrescentando à noção de homem algo que é estranho à natureza de homem, porque voar não é um acidente que compete ao homem. Então, se eu digo homem voador, na minha linguagem cotidiana, logo fica claro para quem está ouvindo que eu estou falando ou de poesia, ou estou fazendo uma metáfora, ou estou falando um devaneio, algo esquisito, eu estou querendo relacionar conteúdos. Porque todo mundo sabe que não é próprio da essência do homem voar. Agora, quando eu falo de transcendental, os transcendentais doentes são aquelas características que fazem parte de todos os entes simplesmente pelo fato de serem entes. Ou, como nós vamos dizer a partir de agora, de todas as coisas que existem pelos simples fatos de existirem. Ok? Aqui nós vamos entrando numa perspectiva metafísica, mas também existencialista. Bom, outra coisa importante que eu quero dizer para vocês. O homem não esgota em uma só noção a riquíssima variedade das coisas. Não basta dizer ser, pois é preciso delimitar algo mais, porque ser é um conceito muito amplo, né? Essa noção é a mais rica de todas. Então, quando eu digo ser homem, é diferente de ser animal. Mas o que compete tanto ao homem quanto a um animal? Quando eu digo ser animal e ser uma planta, a noção de ser está presente nas duas, mas está muito óbvio que o modo de ser de uma planta é diferente de um modo de ser do animal. As ciências estudam seus objetos específicos, mas a metafísica, que considera toda a realidade, tem presente tudo isso.
E os transcendentais é o que me permite diferenciar as diversas modalidades de ser. Muito bem. E como é que o nosso conhecimento de ente pode avançar nessa perspectiva? Bom, primeiro nós já vimos na primeira parte do curso, vocês estudaram com o Padre Ricardo, as noções predicamentais, né, que é o ser em si mesmo, por exemplo, o conceito de substância. O ser de per se, a substância é um ser em si mesmo. Ou ser em outro, ser per accident, uma coisa é dizer ser homem, outra coisa é dizer ser um homem branco. O ser homem é o ser subsistem, o ser de per se. O ser branco, ser um homem branco, é um ser per accident. A brancura é um ser per accident. Mas não é disso que nós vamos tratar, porque pressupõe que já estudaram. Nós vamos estudar propriamente dos conceitos transcendentais. E quais são eles? Aqueles que designam os aspectos que pertencem ao ente enquanto tal, tanto ao ser homem quanto ao ser branco do homem. Porque a brancura também é ser na medida em que existe, ainda que ela seja na substância. Ninguém vê o branco andando por aí. A brancura existe enquanto ente de razão, mas o nosso conhecimento, nós só conhecemos a brancura enquanto ela é per accidens, ou seja, quando a gente conhece um outro ente que seja branco. Quando eu vejo, por exemplo, o copo que é branco, mas eu não vejo a brancura andando por aí. Agora, nós vamos, ao estudar os transcendentais, nós poderemos falar, por exemplo, da brancura enquanto tal, ok? Seguindo aqui o livro, vou ler como está, para ver se fica um pouco ainda mais claro para vocês. No progresso do conhecimento da realidade, no progresso, perdão, nosso progresso no conhecimento da realidade consistirá em ir determinando, com o auxílio da experiência, as diversas classes de entes, em ir tornando explícitas as características e as propriedades deste, daquele ou de todos os entes em geral. Nada mais é do que eu acabei de falar antes. Uma coisa é o animal, outra coisa é a planta e assim por diante. Agora, como o nosso conhecimento disso tudo pode avançar? Na verdade, na experiência concreta, isso se dá de modo muito automático, não precisa tergiversar. Mas na metafísica, como nós queremos um conhecimento mais profundo da realidade, nós vamos entender como isso se dá no aspecto mais primário do nosso conhecimento. Aí você vai perguntar, mas por que a gente tem que estudar isso? Para quando a gente estudar as realidades mais superiores, que na verdade são as mais simples e menos compostas, por exemplo, como Deus e os anjos, no estudo da teologia, esse estudo fica mais claro para você. Para você entender, por exemplo, o que é a Trindade, o que é o conhecimento angélico, o que é um sacramento que imprime caráter, por exemplo. O conhecimento dessas coisas vão ser retomados como pressupostos lá quando você estudar teologia. Outra coisa importante também de estudar tudo isso aqui, vocês podem compreender melhor também como certas ideologias e estruturas de pensamento contemporâneas desconstroem essas coisas para introduzir ideias falaciosas a respeito da realidade. A ideologia de gênero, por exemplo, desconstrói tudo isso, transformando o sentido das palavras de modo a desconstruir o modo com que nós conhecemos as coisas. E como hoje em dia as pessoas não conhecem mais essas noções de ente, de ser, de substância, acabam aceitando essas verdades como tais. Se você tem um estudo aprofundado de metafísica e é capaz de uma leitura adequada da realidade, sem ignorar o contexto com que você vive, você fica atento à semântica das palavras e o que elas expressam. E assim você pode estabelecer um diálogo que não seja fundamentalista, por exemplo, que não seja, que não precisa apelar para argumentos somente religiosos, porque você entende as coisas tais como elas são, independentemente de valores éticos ou morais. Você pode partir de um princípio que é a realidade das coisas, ou a natureza própria das coisas. Por isso é importante conhecer a constituição mais primária, mais primitiva de tudo aquilo que é, de tudo aquilo que nós conhecemos na realidade, mas também o modo com que estas noções se dão dentro de nós. E é isso que nós estamos falando agora, quando falamos de conceitos transcendentais. Então,
Para resumir, transcendental o que, que é? Aquilo que vai além do objeto. Os transcendentais são as propriedades de tudo que nós conhecemos, como por exemplo o copo, como por exemplo a caneta, como por exemplo o livro, os seus aspectos que podem ser conhecidos pela nossa inteligência. Esses são os transcendentais. E quais são, portanto, esses aspectos mais primitivos que a nossa inteligência pode conhecer? É o que nós vamos falar daqui em diante, ok? Bom, ok, aqui já falei. Bom, dedução metafísica dos transcendentais. Como é que nós captamos essas realidades dentro de nós? Olha, isso aqui que eu quero dizer para vocês é algo muito simples, tá? Não é complicado de modo nenhum e não precisamos nos estender demais. A dedução dessas realidades da nossa inteligência, chamada de dedução metafísica dos transcendentais, ela pode ser considerada de duas formas: em si mesma ou em relação aos outros, tá bem? Vou dizer do modo mais simples e indicar se você quiser se aprofundar depois aqui no manual. Considerado em si mesmo, nós vamos dizer, em primeiro lugar, de modo positivo e em segundo lugar, de modo negativo. E considerado em relação aos outros, nós vamos ver o que é o aliquid e a relação de conveniência. São coisas distintas entre si. Vamos considerar primeiro considerado em si mesmo. Bom, nos situando, estamos tentando conhecer os aspectos transcendentais do objeto, ou seja, de tudo aquilo que é objeto do nosso conhecimento, ou de todas as coisas que existem no mundo, dos entes enquanto tais. A nossa dedução de tudo isso se dá de duas formas: considerada por elas mesmas e na relação com os outros. Em primeiro lugar, em relação a si mesmo. É uma coisa e que é, ao mesmo tempo, uno. Como está dizendo aqui? Bom, sem comparar um ente com outra coisa, ou seja, considerando em si mesmo, pode-se dizer de qualquer ente que ele é uma coisa e que ao mesmo tempo que ele é também uno. O que isso quer dizer é o seguinte: ente e coisa não gozam de uma sinonímia perfeita. Não é a mesma coisa dizer ente e dizer coisa. Quando a gente diz ente, ou o termo latim ens, nós estamos tomando o ato de ser. E quando a gente diz coisa, o termo latino res, refere-se à quididade, ou à essência de uma coisa. Isso também é automático na nossa forma de conhecer. Agora, quando nós dizemos de um modo negativo, ou seja, quando estamos dizendo que o que uma coisa não é, nós estamos dizendo que ela é distinta em relação às outras coisas. Aqui comparando uma coisa com a outra. Quando eu digo, por exemplo, este homem é sábio, esta caneta é azul. Quando eu digo este homem, eu estou dizendo já do ente, do ato de ser do homem, o modo com o qual este ente é, o modo humano. Quando eu digo que ele é sábio, eu estou atribuindo a ele um valor. Aí tudo tranquilo, porque está sendo considerado ele mesmo de modo positivo. Eu estou dizendo o que aquele homem é. Quando eu digo de modo negativo, ou seja, o que aquele homem não é, eu estou distinguindo ele de uma outra coisa. Por exemplo, uma coisa é dizer: este homem sábio não é uma caneta, ou o homem não é uma mulher, o homem não é Deus. Quando eu digo que o homem não é, portanto, de modo negativo, negando uma existência que não pertence a ele, eu faço referência aqui ao primeiro transcendental, que é o unum. Ou seja, para eu negar o que uma coisa não é, ao mesmo tempo está implícito o conhecimento do que ela é. E isso só é possível porque cada ente é uno, ele é alguma coisa, ou melhor, ele é uma coisa e não outra, ok? Então a primeira dedução metafísica de um transcendental é considerando os objetos em si mesmos, tá bem? Daqui o mais importante é você considerar o uno. O uno se descobre, portanto, quando você considera o transcendental em si mesmo.
Mas, como eu disse, existe uma outra possibilidade, que é considerando os objetos e as coisas, os entes, em relação aos outros, ou seja, nessa perspectiva nós falamos de distinção e de conveniência. E aqui um conceito muito importante que vai aparecer para vocês muitas vezes também, que é o conceito de aliquid, ou aliud quid, outro que é, no que diz respeito propriamente à distinção. Cada um é algo. Então, cada ente é um algo diferente de outro ente. Uma coisa é o homem, outra coisa, por exemplo, é um cachorro. Uma coisa é a caneta, outra coisa é o copo. Então, cada ente é aliquid. O que significa isso? Ele é um outro que é em relação a uma outra coisa. Por isso, considerando o ente em relação aos outros, não em si mesmo. Então, o que é o aliquid? É um atributo transcendental do ente, o que quer dizer propriamente que ele é um algo, e este algo que não é outra coisa. Então, o que é o aliquid? Simplesmente um outro que é, ok? Se você considerar isso assim rapidamente com pressa, parece difícil de entender. Mas se você pensar com simplicidade, acompanhando aqui os nossos slides, vai ver que não é difícil, ok? Retomando, para a gente ir bem devagarzinho, sem pressa. A dedução metafísica dos transcendentais, ou seja, como eu deduzo o transcendental de todos os entes que existem. Ou seja, como eu percebo os atributos transcendentais. Aquilo que vai além dos objetos que eu conheço na minha inteligência observando a realidade. Em primeiro lugar, considerando cada um deles, os entes, em si mesmos. Considerando-os em si mesmos, eu posso dizer de um modo positivo, considerando, portanto, ente e coisa. Quando eu digo, por exemplo, no meu linguajar, este homem é alto. Quando eu digo este homem é alto, eu estou considerando o ente e a coisa. Por que o ente? Quando eu digo este homem, eu já estou considerando que ele é alguma coisa. Quando eu digo que ele é alto, eu estou atribuindo valor a este homem. Então, isso nós já estudamos, não precisa se ater muito aqui. Agora, existe um modo negativo também, considerando a nossa compreensão dos transcendentais dos entes. Qual é o modo negativo? Quando eu distingo uma coisa de outra. Quando eu digo que esta caneta não é este copo, eu estou dizendo que esta caneta é uma coisa diferente desse copo. E aí eu percebo, portanto, o primeiro transcendental. Esta caneta é una. Ela é uma coisa diversa deste copo. Por isso, eu rechaço aqui qualquer tipo de divisão interior. Porque se essa caneta deixar de ser una, ela já não vai ser mais uma caneta. Quer ver um modo mais fácil de compreender isso? Quando eu digo assim, este homem, se este homem perde a sua unidade interna, por exemplo, se você arrancar a cabeça do homem, esse homem já não vai ser mais homem, ele vai ser um cadáver. Então, o primeiro aspecto distintivo de um ente é a sua unidade. Porque na multiplicidade é difícil de conhecer as coisas. Porque quando eu conheço uma multiplicidade de coisas, eu só posso conhecer cada uma delas individualmente. Eu não conheço tudo de uma vez só. Ainda quando eu vejo, por exemplo, uma manada de porcos, eu concebo cada porco individualmente. Por que eu sei que é uma manada de porcos? Porque são vários porcos juntos, ok? Se se perde a unidade, não é possível conhecer o ente. Por isso, tudo aquilo que você conhece da realidade tem que possuir uma unidade. Se a coisa está disforme, você não consegue conceber, ou seja, você não consegue ver aquele atributo do ente que transcende a ele mesmo e, portanto, você não capta. Ok? E, como disse agora há pouco, nós podemos considerar também em relação aos outros. E aí nós temos o aliquid e a conveniência. O aliquid é que o transcendental, o ente, ou melhor, desculpa, o ente conhecido é algo, é alguma coisa distinta de outro, derivando aquilo que nós falamos anteriormente, que é o transcendental uno. Então, o que é o
Desculpa. O que é o aliud quid é o outro que é. A gente resume isso dizendo o aliquid, ok? E numa relação de conveniência, aqui muito importante, e nós vamos lembrar de algo que nós já estudamos o ano passado em metafísica. Considerando o ente na relação com os outros, a gente só pode falar de conveniência quando a gente fala do quê? Da alma humana. Lembra que nós falamos ano passado no curso de Teoria do Conhecimento que, de alguma maneira, a nossa inteligência, a alma intelectiva, quando se inclina ao objeto, de alguma maneira ela se identifica com ele, de tal modo que na inteligência, ou melhor, a nossa inteligência se conforma ao objeto. Então, faz sentido dizer que a alma é ou tem potência de ser todas as coisas. Essa é a relação de conveniência, ok? A alma é, de algum modo, todas as coisas. Quodam modo omnia. Ela é, de algum modo, todas as coisas. E é nessa relação, quando você percebe que a alma tem possibilidade de adequar, você lembra do conceito de adequação que nós estudamos em teoria do conhecimento? A todas as coisas, é que nós percebemos os outros três transcendentais. O verum, bonum e o pulcrum, que nós estudaremos nas aulas seguintes, cada um individualmente. O que é o unum, o que é o verum, o que é o bonum e o que é o pulcrum. Padre, por que a gente já não entra direto para dizer o que é cada um deles, que é o que é mais importante? Simplesmente porque eu quis repassar com vocês alguns conceitos fundamentais e principalmente para que você entenda como é a nossa percepção dos transcendentais. Qual é o modo com que você descobre essas características em tudo aquilo que é ente. Se você não entendeu tudo exatamente, não tem problema, tá? Te aconselharia a reler no manual ou no De Veritate de Aristóteles, e isso vai ficando cada vez mais claro à medida que nós estudarmos cada um desses transcendentais, ok? Aparentemente são palavras difíceis, mas que depois vamos nos familiarizando até que depois a gente está nadando de braçada nesses conceitos, ok? Vamos em frente. Bom, algumas conclusões da aula de hoje. De tudo o que nós falamos aqui, quais são os conceitos fundamentais que você vai guardar, ok? Se não entender o resto, não tem problema. O importante é guardar o que eu vou dizer agora. Bom, em sua conveniência ao intelecto, o ente é verdadeiro. O que significa? A nossa inteligência só pode conhecer o ente enquanto ele existe de verdade. Por que você não conhece o nada? Lembra quando vocês estudaram esse tema? Em Introdução à Filosofia, na filosofia pré-socrática, por que Parmênides dizia que o nada não é e não pode não ser? Não pode ser dito e nem conhecido. Parmênides disse. Por quê? Porque não há conveniência com o intelecto. Nós só podemos conhecer uma coisa enquanto ela é, ou seja, enquanto ela existe. Então, isso é muito importante de você guardar. E é por isso que no curso de Metafísica 1 vocês aprenderam que o princípio de não contradição é algo fundamental para o conhecimento. Você não pode conhecer e não conhecer ao mesmo tempo sobre o mesmo aspecto. Por quê? O ser não pode ser e não ser ao mesmo tempo sobre o mesmo aspecto. Outra coisa, em relação à vontade, o ente é bom. Segundo a conveniência do ente, a alma, mediante certa conjunção de conhecimento e apetite, é que nós podemos dizer que ele é belo. Bom, além da noção de ente, que vocês já aprenderam no primeiro semestre, nós podemos dizer que existem 6 noções transcendentais. Nada disso é novo. Primeiro, coisa. A noção de coisa é a própria noção de ente. E aí nós usamos o termo res. Já estudamos isso, não é disso que trataremos. Segundo, é o conceito de unidade, ou o unum. Nós só podemos conhecer uma medida, uma coisa, um ente, na medida em que de alguma forma ele é uno. Depois, que ele, considerando em relação aos outros, né, as duas primeiras em relação a si mesmo. Eu só posso conhecer uma coisa se ela é alguma coisa e, portanto, se ela é una.
Considerando em relação aos outros, nós vamos ver que tudo que existe é aliquid, né? Aliud quid é um algo, alguma coisa. Também isso já está por pressuposto. O quarto transcendental, nós só podemos conhecer uma coisa na medida que ela existe verdadeiramente. Portanto, o segundo transcendental, verdade. Depois, tudo aquilo que existe em alguma medida é bom, em maior ou maior grau. E da mesma forma, em relação ao nosso apetite, é belo ou não. Ok? Então, é aí que nós vamos estudar os quatro transcendentais. Aí são seis, mas que nós vamos resumir em quatro. Unum, verum, bonum e pulcrum. A unidade, a verdade, a bondade e a beleza. Algumas observações para finalizar a aula de hoje. Coisa e algo são transcendentais com respeito aos entes criados, mas não se predica de Deus. De certa forma, analogamente, você poderia dizer o aliquid de Deus. Por quê? Deus é outro em medida absoluta. Deus é o absolutamente outro. Porém, é perigoso dizer o aliquid de Deus se você entende Deus em referência aos seres criados, por exemplo, porque na verdade a relação é o contrário. É tudo aquilo que existe que faz referência a Deus, que se predica de Deus. Tudo aquilo que existe participa de um ser que recebeu de Deus e não o contrário. Então, se você diz aliquid analogamente de Deus, ok, mas essa noção é perigosa, então não costumamos dizer Deus como coisa ou algo, ou seja, como aliquid. Outra coisa, a noção de aliquid, pelo que acabei de falar, é mais própria do ser criado. Por isso, quando a gente fala de aliquid ou de outro, geralmente a gente vai estar se referindo aos seres criados. E o termo realidade na inspiração racionalista também é outra coisa que nós vamos estudar daqui para frente, tá bem? A observação da realidade é o objeto fundamental da metafísica, como nós vimos na aula anterior. Porém, quando nós consideramos uma inspiração de uma metafísica racionalista, o ponto de partida dessa observação é outra. Nós estudamos isso um pouco também em teoria do conhecimento, mas nós vamos retomar esses conceitos nas aulas anteriores, ok? Repito, a aula de hoje é introdutória, ok? Nós estamos introduzindo os conceitos de transcendentais. Se você quiser rever e aprofundar um pouco no conteúdo dessa aula, eu te aconselho ler esse manual aqui. Nós trabalhamos hoje propriamente da página 184 a 199. Ou ler, tem aí também os dois livros na biblioteca do seminário, o De Veritate, questão 1, artigo 1. Também trata de tudo isso. No manual aqui está mais resumido, mais explicado, e eu quis clarear com vocês aqui alguns dos conceitos, ok? Bom, repito que estamos esquentando, por isso estou avançando lentamente. A aula passada nós tivemos uma grande introdução, revemos alguns conceitos, e como ainda não é possível as aulas presenciais por conta da pandemia, vamos avançando lentamente, estudando junto alguns conceitos, de modo que a gente possa avançar nesses conteúdos, ok? Assim terminamos a aula de hoje. Espero que você tenha aprendido novos conceitos e de tudo que eu falei, o mais importante é você lembrar o que é res, coisa, o que é aliquid ou aliquid, né, que é algo ou alguma coisa, e principalmente os quatro transcendentais e o modo com que nós os percebemos. Em relação a si mesmo, o uno. Em relação com os demais, o verum, bonum e pulcrum. Ok? Que Deus te abençoe. Pedimos a Nossa Senhora que nos ajude a guardar este conhecimento e principalmente poder pensarmos as coisas mais altas, sem esquecer e sem deixar de nos situar na contemplação também desse mundo, dos entes enquanto tais e naquilo mesmo que somos. Que Deus te abençoe e bom estudo.